Meu nome é Jane Berwanger, eu sou advogada, nosso escritório tem 25 anos de atuação em direito previdenciário. Eu sou professora em várias instituições, escrevi vários livros sobre previdência rural e também fui presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, onde ainda hoje, em 2024, eu atuo como diretora de atuação judicial, cuidando dos processos judiciais mais importantes. Estou aqui hoje para falarmos sobre a aposentadoria por tempo de contribuição na regra dos pontos. Mas antes de falar da aposentadoria na regra dos pontos, vamos voltar um pouco no tempo e lembrar que nós tivemos uma reforma da Previdência em 2019. Essa reforma da Previdência trouxe muitas mudanças para aqueles que já estavam contribuindo e principalmente para quem futuramente vai se aposentar. E sempre que uma lei nova, uma emenda à Constituição, uma reforma modifica bastante, ela cria algumas regras para quem já estava contribuindo. O raciocínio é mais ou menos o seguinte: a pessoa estava na porta da aposentadoria, estava só esperando o dia chegar. E aí vem uma lei nova e joga ela lá para diante. Então, entre aquilo que tinha e a nova regra, de repente se cria uma distância muito grande. Por isso, em geral, as reformas da Previdência trazem o que a gente chama de regras de transição. O que são regras de transição? São algumas condições diferentes para quem já vinha contribuindo, para quem já está perto da aposentadoria. E na reforma da Previdência, na Emenda Constitucional 103 de 2019, nós tivemos 5 regras de transição. E hoje eu vou explicar aqui para vocês uma delas. Mas antes de seguir adiante, eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal, para nos seguir por aqui no YouTube e estar sempre aqui por dentro de tudo que está acontecendo em matéria de previdência. Pois bem, então qual é a regra de pontos? A regra de pontos, os pontos aqui que a lei se refere, é somar o tempo de contribuição com a idade. Então, por exemplo, se uma mulher tem 55 anos de idade e 30 de contribuição, ela tem 85 pontos. Somou as duas coisas. Essa regra de pontos, ela não é nova. Ela já existia para os servidores públicos há bem mais tempo, para os trabalhadores da iniciativa privada que pagam o INSS, vinculados ao INSS, desde 2015, quando foi relativizada a questão do fator previdenciário. Mas na época, lá em 2015, era apenas para que a pessoa pudesse ter direito ao benefício integral. Com a reforma da Previdência, passou a ser uma das possibilidades de a pessoa se aposentar. E quando aprovada a reforma, aquela regra para não ter fator previdenciário já tinha 86 pontos para a mulher, 96 pontos para o homem. Vamos lá. O que então foi aprovado? Uma das possibilidades de aposentadoria, ainda hoje, é somar tempo de contribuição e idade, atingir um número de pontos para poder se aposentar. Quero fazer um parênteses para dizer o seguinte: na regra definitiva, para as pessoas que começaram a pagar depois da reforma, ou para as pessoas que estão muito longe da aposentadoria, vão se aposentar o homem aos 65 e a mulher aos 62. O que eu quero trazer da regra de pontos é alguém se aposentar antes dos 65 homem, antes dos 62 mulher. Então, a regra de pontos é uma possibilidade. Vamos imaginar, por exemplo, um homem que tenha 59 anos de idade e 43 de contribuição. 42 de contribuição. 42 de contribuição e 59 anos de idade.
A soma de pontos dá 101 pontos. Então ele pode se aposentar. Vejam, ele tem 59 anos de idade. Está bem longe dos 65. É claro que, se você vai pensar assim, quem é a pessoa que tem 43 anos, 42 anos de contribuição? Mas é possível ainda hoje, por exemplo, somar tempo rural, a pessoa que teve um período de atividade especial, estava exposta a agentes nocivos, insalubres, perigosos, ela também, conforme o caso, pode somar mais tempo. Então tem várias situações, às vezes a pessoa teve lá uma empresa por um tempo, não pagou e pode pagar agora. Então tem várias possibilidades de somar esse tempo. E se ela atingir então essa soma de 101 pontos, o homem pode se aposentar. A mulher, a soma de pontos em 2024 é 91. Então, pegando um exemplo, uma mulher que tenha 60 anos de idade e 31 de contribuição, 59 anos de idade, 32 de contribuição, vai depender, né, da soma para chegar então, no caso da mulher, aos 91 pontos. Essa soma de pontos, ela vai aumentando. No ano que vem, 2025, vai se exigir 102 pontos para os homens, 92 pontos para as mulheres. Ah, vai aumentar para sempre? Não. Vai aumentando até chegar para os homens em 105 pontos, até chegar para as mulheres em 100 pontos. Então vai aumentando gradativamente, vai aumentando um ponto a cada ano para chegar então nessa pontuação definitiva. Até lá então ainda é possível a aposentadoria por pontos, a soma da idade com tempo de contribuição. Uma regrinha importante aqui é que não pode ter menos que 30 anos de contribuição a mulher, menos que 35 anos de contribuição o homem. Então precisa pelo menos ter 30 anos de contribuição a mulher, 35 anos de contribuição o homem. Essa é uma das regras que mais se aplicou e se aplica ainda depois da reforma da Previdência. Porque muitas pessoas conseguem, somando o tempo daqui e dali, totalizar esses pontos e aí ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição. E o cálculo desta aposentadoria não é ruim, não tem fator previdenciário, é calculado 60% da média, mais 2% a cada ano, além dos 15 anos para a mulher, além dos 20 anos para o homem. Então, por exemplo, se um homem tem 40 anos de contribuição, ele vai ter 100%. Se uma mulher tem 35 anos de contribuição, vai ter 100% da sua média de contribuições. Lembrando que a média é calculado de todas as contribuições desde julho de 1994, que foi a época do Plano Real. A partir dali, então, se faz a média. Quero te convidar mais uma vez para seguir aqui conosco, tá sempre aqui, assistir os nossos vídeos e poder ter mais informações sobre previdência social, sobre os direitos previdenciários. Um grande abraço e até a próxima!